Toca Livros apresenta A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz. Narrado por Paulo Vinícius Justo Fernandes. Capítulo 1. O meu amigo Jacinto nasceu num palácio com 109 contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. No Alentejo, pela Extremadura, através das duas beiras, densas sebes ondulando por e vale, muros altos de boa pedra, ribeiras, estradas, delimitavam os campos desta velha família agrícola que já entulhava o grão e plantava a cepa em tempos de El-Rei Dom Dinis. A sua quinta e casa senhorial de Tormes, no Baixo Douro, cobriam uma serra. Entre o Tua e o Tinhela, por 5 fartas léguas, todo o torrão lhe pagava foro. E cerrados pinheirais seus negrejavam desde Arga até ao mar de Âncora. Mas o palácio onde Jacinto nascera e onde sempre habitara era em Paris, nos Campos Elíseos, número 202. Seu avô, aquele gordíssimo e riquíssimo Jacinto, a quem chamavam em Lisboa o Dom Galeão, descendo uma tarde pela travessa da Traboqueta, rente de um muro de quintal que uma parreira toldava, escorregou numa casca de laranja e desabou no lajedo. Da portinha da horta saía nesse momento um homem moreno, escanhoado, de grosso casaco de baetão verde e botas altas de picador, que, galhofando e com uma força fácil, levantou o enorme Jacinto até lhe apanhou a bengala de castão de ouro que rolara para o lixo. Depois, demorando nele os olhos pestanudos e pretos. Ó Jacinto Galeão, que andas tu aqui a estas horas a rebolar pelas pedras? E Jacinto, aturdido e deslumbrado, reconheceu o senhor infante Dom Miguel. Desde essa tarde, amou aquele bom infante como nunca amara, apesar de tão guloso o seu ventre e apesar de tão devoto o seu Deus. Na sala nobre da sua casa, a Pampulha, pendurou sobre os damascos o retrato do seu Salvador, enfeitado de palmitos como um retábulo e, por baixo, a bengala que as magnânimas mãos reais tinham erguido do lixo. Enquanto o adorável, desejado infante penou no desterro de Viena, o barrigudo senhor corria sacudido na sua sege amarela, do botequim do Zé Maria em Belém à botica do palácio em Algibebes. A gemer as saudades do anjinho, a tramar o regresso do anjinho. No dia, entre todos bendito, em que a pérola apareceu à barra com o Messias, engrinaldou a Pampulha, ergueu no caneiro um monumento de papelão e lona, onde Dom Miguel, tornado São Miguel, branco, de auréola e asas de arcanjo, furava de cima do seu corcel de alter o dragão do liberalismo, que se estorcia vomitando a carta. Durante a guerra, com o outro, com o pedreiro livre, mandava recoveiros a Santo Tirso, a São Gens, levar ao rei fiambres, caixas de doce, garrafas do seu vinho de tarrafal e bolsas de retrós atochadas de peças que ele ensaboava para lhes avivar o ouro. E quando soube que o senhor Miguel, com 2 velhos baús amarrados sobre um macho, tomara o caminho de Sines e do final de Esterro, Jacinto Galeão correu pela casa, fechou todas as janelas como um luto, berrando furiosamente. Também cá não fico! Também cá não fico! Não queria ficar na terra perversa de onde partia, esbulhado e escorraçado, aquele rei de Portugal que levantava na rua os Jacintos. Embarcou para a França com a mulher, a senhora Dona Angelina Fafis, da tão falada casa dos Fafis da Avelã. Com o filho, o Cintinho, menino amarelinho, molezinho, coberto de caroços e leicenços, com a aia e com o moleque. Nas costas da Cantábria, o Paquete encontrou tão rijos mares que a senhora Dona Angelina, esguedelhada, de joelhos na enxerga do beliche, prometeu ao senhor dos Passos de Alcântara uma coroa de espinho, de ouro, com as gotas de sangue em rubis do Pegu. Em Baiona, onde arribaram, Cintinho teve ictirícia. Na estrada de Orleães, numa noite agreste, o eixo da berlinda em que jornadeavam partiu. E o nédio senhor,
a delicada senhora da casa de Avelã, o menino, marcharam 3 horas na chuva e na lama do exílio até uma aldeia, onde, depois de baterem como mendigos a portas mudas, dormiam nos bancos de uma taberna. No Hotel dos Santos Padres, em Paris, sofreram os terrores de um fogo que rebentara na cavalariça, sob o quarto de Dom Galeão, e o digno fidalgo, rebolando pelas escadas em camisa até o pátio, enterrou o pé numa lasca de vidro. Então ergueu amargamente ao céu o punho cabeludo e rugiu: "Irra, é demais!" Logo essa semana, sem escolher, Jacinto Galeão comprou a um príncipe polaco, que depois da tomada de Varsóvia se metera frade cartucho, aquele palacete dos Campos Elíseos, número 202. E sob o pesado ouro dos seus estuques, entre as suas ramalhudas sedas, se enconchou, descansando de tantas agitações, numa vida de pachorra e de boa mesa, com alguns companheiros de emigração. O desembargador Nuno Velho, o conde de Rabacena, outros menores. Até que morreu de indigestão numa lampreia de escabeche que mandara o seu procurador em Montemor. Os amigos pensavam que a senhora Dona Angelina Fafis voltaria ao reino. Mas a boa senhora temia a jornada, os mares, as caleças que racham. E não se queria se separar do seu confessor, nem do seu médico, que tão bem lhe compreendiam os escrúpulos e a asma. "Eu, por mim, aqui fico no 202, declarara ela. "Ainda que me faz falta a boa água de Alcolena. O cintinho, esse, em crescendo, que decida." O cintinho crescera. Era um moço mais esguio e lívido que um círio, de longos cabelos corredios, narigudo, silencioso, encafuado em roupas pretas, muito largas e bambas. De noite, sem dormir por causa da tosse e de sufocações, errava em camisa com uma lamparina através do 202, e os criados, na copa, sempre lhe chamavam a Sombra. Nessa sua mudez e indecisão de Sombra, surdira, ao fim do luto do papá, o gosto muito vivo de tornear madeiras ao torno. Depois, mais tarde, com a medida flor dos seus 20 anos, brotou nele outro sentimento, de desejo e de pasmo, pela filha do desembargador velho. Uma menina redondinha como uma rola, educada num convento de Paris e tão habilidosa que esmaltava, dourava, consertava relógios e fabricava chapéus de feltro. No outono de 1851, quando já se desfolhavam os castanheiros dos Campos Elíseos, o cintinho cuspilhou sangue. O médico, acarinhando o queixo e com uma ruga séria na testa imensa, aconselhou que o menino abalasse para o Golfo Juan ou para as tépidas areias de Arcachon. Cintinho, porém, no seu aferro de sombra, não se quis arredar da Terezinha Velho, de quem se tornara, através de Paris, a muda Tardonha Sombra. Como uma sombra, casou. Deu mais algumas voltas ao torno, cuspiu um resto de sangue e passou como uma sombra. 3 meses e 3 dias depois do seu enterro, o meu Jacinto nasceu. Desde o berço, onde a avó espalhava funcho e âmbar para afugentar a sorte ruim, Jacinto medrou com a segurança, a rijeza, a seiva rica do pinheiro das dunas. Não teve sarampo e não teve lombrigas. As letras, a tabuada, o latim, entraram por ele tão facilmente como o sol por uma vidraça. Entre os camaradas, nos pátios dos colégios, erguendo a sua espada de lata e lançando um brado de comando, foi logo o vencedor, o rei que se adula e a quem se cede a fruta das merendas. Na idade em que se lê Balzac e Musset, nunca atravessou os tormentos da sensibilidade. Nem crepúsculos quentes o retiveram na solidão de uma janela, padecendo de um desejo sem forma e sem nome. Todos os seus amigos, éramos 3, contando o seu velho escudeiro preto, o Grilo, lhe conservaram sempre amizades puras e certas, sem que jamais a participação do seu luxo as avivasse ou fossem desanimadas pelas evidências do seu egoísmo. Sem coração bastante forte para conceber um amor forte e contente com esta incapacidade que o libertava, do amor só experimentou o mel, esse mel que o amor reserva aos que o recolhem à maneira das abelhas, com ligeireza, mobilidade e cantando. Rijo,
Rico, indiferente ao Estado e ao governo dos homens, nunca lhe conhecemos outra ambição além de compreender bem as ideias gerais. E a sua inteligência, nos anos alegres de escolas e controvérsias, circulava dentro das filosofias mais densas como enguia lustrosa na água limpa de um tanque. O seu valor, genuíno, de fino quilate, nunca foi desconhecido nem desapercebido, e toda a opinião ou mera facécia que lançasse, logo encontrava uma aragem de simpatia e concordância que a erguia, a mantinha embalada e rebrilhando nas alturas. Era servido pelas coisas com docilidade e carinho. E não recordo que jamais lhe estalasse um botão da camisa ou que um papel maliciosamente se escondesse dos seus olhos ou que ante a sua vivacidade e pressa uma gaveta pérfida emperrasse. Quando um dia, rindo com um descrido riso da fortuna e da sua roda, comprou a um sacristão espanhol um 10º de lotaria, logo a fortuna, ligeira e ridente sobre a sua roda, correu num fulgor para lhe trazer 400.000 pesetas. E no céu as nuvens, pesadas e lentas, se avistavam Jacinto sem guarda-chuva, retinham com reverência suas águas até que ele passasse. O âmbar e o funcho da senhora Dona Angelina tinham escorraçado do seu destino, bem triunfalmente e para sempre, a sorte ruim. A amorável avó, que eu conhecia obesa, com barba, costumava citar um soneto natalício do desembargador Nunes Velho, contendo um verso de boa lição. Sabeis, senhora, que esta vida é um rio, pois um rio de verão, manso, translúcido, harmoniosamente estendido sobre uma areia macia e alva, por entre arvoredos fragrantes e ditosas aldeias, não oferecia àquele que o descesse num barco de cedro, bem toldado e bem almofadado, com frutas e champanhe a refrescar em gelo, um anjo governando ao leme, outros anjos puxando a sirga, mais segurança e doçura do que a vida oferecia ao meu amigo Jacinto. Por isso, nós lhe chamávamos o príncipe da Gran-Ventura. Jacinto e eu, José Fernandes, ambos nos encontramos e acamaradamos em Paris, nas escolas do bairro Latino, para onde me mandara meu bom tio Afonso Fernandes Lorena de Noronha e Sande. Quando aqueles malvados me riscaram da universidade por eu ter esborrachado numa tarde de procissão, na Sofia, a cara sórdida do doutor Paz Pita. Ora, nesse tempo Jacinto concebera uma ideia. Este príncipe concebera a ideia de que o homem só é superiormente feliz quando é superiormente civilizado. E por homem civilizado, meu camarada entendia aquele que, robustecendo a sua força pensante com todas as noções adquiridas desde Aristóteles e multiplicando a potência corporal dos seus órgãos com todos os mecanismos inventados desde Teramenes, criador da roda, se torna um magnífico Adão, quase onipotente, quase onisciente e apto, portanto, a recolher dentro de uma sociedade e nos limites do progresso tal como ele se comportava em 1875, todos os gozos e todos os proveitos que resultam de saber e poder. Pelo menos assim, Jacinto formulava copiosamente a sua ideia, quando conversávamos de fins e destinos humanos, sorvendo box poirentos sob o toldo das cervejarias filosóficas no Boulevard Saint-Michel. Este conceito de Jacinto impressionara os nossos camaradas de cenáculo, que tendo surgido para a vida intelectual de 1866 a 1875, entre a Batalha de Sadova e a Batalha de Sedan, e ouvindo constantemente desde então aos técnicos e aos filósofos que fora a espingarda de agulha que vencera em Sadova e fora o mestre de escola quem vencera em Sedan, estavam largamente preparados a acreditar que a felicidade dos indivíduos, como a das nações, se realiza pelo ilimitado desenvolvimento da mecânica e da erudição. Um desses moços mesmo, o nosso inventivo Jorge Carlandi, reduzira a teoria de Jacinto para lhe facilitar a circulação e lhe condensar o brilho a uma forma algébrica. Suma ciência versus suma potência igual suma felicidade. E durante dias, do Odéon à Sorbonne, foi louvada pela mocidade positiva a equação metafísica de Jacinto.
Para Jacinto, porém, o seu conceito não era meramente metafísico e lançado pelo gozo elegante de exercer a razão especulativa, mas constituía uma regra, toda de realidade e de utilidade, determinando a conduta, modalizando a vida. E já a esse tempo, em concordância com seu preceito, ele se surtira da pequena enciclopédia dos conhecimentos universais em 75 volumes e instalara, sobre os telhados do 202, num mirante envidraçado, um telescópio. Justamente com esse telescópio, me tornou ele palpável a sua ideia, numa noite de agosto, de mole e dormente calor. Nos céus remotos lampejavam relâmpagos lânguidos. Pela avenida dos Campos Elíseos, os fiacres rolavam para as frescuras do bosque, lentos, abertos, cansados, transbordando de vestidos claros. "Aqui tens tu, Zé Fernandes", começou Jacinto encostado à janela do mirante. "A teoria que me governa, bem comprovada. Com estes olhos recebemos da madre natureza, lestos e sãos, nós podemos apenas distinguir além, através da avenida, naquela loja, uma vidraça alumiada. Mais nada. Se eu, porém, aos meus olhos juntar os dois vidros simples de um binóculo de corridas, percebo por trás da vidraça presuntos, queijos, boiões de geleia e caixas de ameixa seca. Concluo, portanto, que é uma mercearia. Obtive uma noção. Tenho sobre ti que, com os olhos desarmados, vês só o luzir da vidraça. Uma vantagem positiva. Se agora, em vez destes vidros simples, eu usasse os do meu telescópio, de composição mais científica, poderia avistar além, no planeta Marte, os mares, as neves, os canais, o recorte dos golfos, toda a geografia de um astro que circula a milhares de léguas dos Campos Elíseos. É outra noção, e tremenda. Tens aqui, pois, o olho primitivo da natureza, elevado pela civilização à sua máxima potência de visão. E desde já, pelo lado do olho, portanto, eu, civilizado, sou mais feliz que o incivilizado, porque descubro realidades do universo que ele não suspeita e de que está privado. Aplica esta prova a todos os órgãos e compreenderás o meu princípio. Enquanto a inteligência e a felicidade que dela se tira pela incansável acumulação das noções, só te peço que compares Renan e o grilo. Claro, é portanto que nos devemos cercar da civilização nas máximas proporções para gozar nas máximas proporções a vantagem de viver. Agora concordas, Zé Fernandes? Não me parecia irrecusavelmente certo que Renan fosse mais feliz que o grilo. Nem eu percebia que vantagem espiritual ou temporal se colha em distinguir através do espaço manchas num astro ou através da avenida dos Campos Elíseos presuntos numa vidraça. Mas concordei, porque sou bom e nunca desalojarei um espírito do conceito onde ele encontra segurança, disciplina e motivo de energia. Desabotoei o colete e lançando um gesto para o lado do café e das luzes. Vamos então beber nas máximas proporções. Brandy and soda. Com gelo? Por uma conclusão bem natural, a ideia de civilização para Jacinto não se separava da imagem de cidade, de uma enorme cidade, com todos os seus vastos órgãos funcionando poderosamente. Nem este meu super-civilizado amigo compreendia que, longe de armazéns servidos por 3.000 caixeiros e de mercados, onde se despejam os vergéis e lesírias de 30 províncias, e de bancos, em que se retine o ouro universal, e de fábricas, fumegando com ânsia, inventando com ânsia, e de bibliotecas abarrotadas a estalar com a papelada dos séculos, e de fundas milhas de ruas cortadas por baixo e por cima de fios de telégrafos, de fios de telefones, de canos de gases, de canos de fezes, e da fila atruante dos ônibus, tramas, carroças, velocípedes, calhambeques, parelhas de luxo e 2 milhões de uma vaga humanidade fervilhando a ofegar através da polícia, na buscadura do pão ou, sob a ilusão do gozo, o homem do século XIX pudesse saborear plenamente a delícia de viver. Quando Jacinto, no seu quarto do 202, com as varandas abertas sobre os lilazes, me desenrolava estas imagens, todo ele crescia, iluminado. Que criação augusta a da cidade! Só por ela, Zé Fernandes, só por ela pode o homem soberbamente afirmar a sua alma. Ô Jacinto, e a religião?
Pois a religião não prova a alma? Ele encolhia os ombros. A religião. A religião é o desenvolvimento suntuoso de um instinto rudimentar, comum a todos os brutos, o terror. Um cão lambendo a mão do dono, de quem lhe vem o osso ou o chicote, já constitui toscamente um devoto, o consciente devoto, prostrado em rezas ante o Deus que distribui o céu ou o inferno. Mas o telefone, o fonógrafo... Aí tens tu. O fonógrafo, Zé Fernandes, me faz verdadeiramente sentir a minha superioridade de si pensante e me separa do bicho. Acredita, não há senão a cidade, Zé Fernandes. Não há senão a cidade. E depois acrescentava, só a cidade lhe dava a sensação tão necessária à vida como o calor da solidariedade humana. E no 202, quando considerava em redor, nas densas massas do casario de Paris, 2 milhões de seres arquejando na obra da civilização para manter na natureza o domínio dos jacintos, sentia um sossego, um conchego, só comparáveis ao do peregrino, que ao atravessar o deserto, se ergue no seu dromedário e avista a longa fila da caravana marchando, cheia de lumes e de armas. Eu murmurava impressionado. Caramba! Ao contrário, no campo, entre a inconsciência e a impassibilidade da natureza, ele tremia com o terror da sua fragilidade e da sua solidão. Estava aí como perdido num mundo que lhe não fosse fraternal. Nenhum silvado encolheria os espinhos para que ele passasse. Se gemesse com fome, nenhuma árvore, por mais carregada, lhe estenderia o seu fruto na ponta compassiva de um ramo. Depois, em meio da natureza, ele assistia à súbita e humilhante inutilização de todas as suas faculdades superiores. De que servia, entre plantas e bichos, ser um gênio ou ser um santo? As searas não compreendem as geórgicas, e fora necessário o socorro ansioso de Deus e a inversão de todas as leis naturais e um violento milagre para que o lobo de Agúbio não devorasse São Francisco de Assis, que lhe sorria e lhe estendia os braços e lhe chamava meu irmão lobo. Toda a intelectualidade nos campos se esteriliza e só resta a bestialidade. Nesses reinos crassos do vegetal e do animal, duas únicas funções se mantêm vivas, a nutritiva e a procriadora. Isolada, sem ocupação, entre focinhos e raízes que não cessam de sugar e de pastar, sufocando no cálido bafo da universal fecundação, a sua pobre alma toda se engelhava, se reduzia a uma migalha de alma, uma fagulhazinha espiritual a tremeluzir como morta sobre um naco de matéria. E nessa matéria, dois instintos surdiam, imperiosos e pungentes, o de devorar e o de gerar. Ao cabo de uma semana rural, de todo o seu ser tão nobremente composto, só restava um estômago e por baixo um falo. A alma, sumida sob a besta. E necessitava correr, reentrar na cidade, mergulhar nas ondas lustrais da civilização, para alargar nelas a crosta vegetativa e ressurgir reumanizado, de novo espiritual e jacíntico. E estas requintadas metáforas do meu amigo exprimiam sentimentos reais, que eu testemunhei, que muito me divertiram no único passeio que fizemos ao campo, a bem amável e bem sociável floresta de Montmorency. Ó delícias de entremês, jacinto entre a natureza, logo que se afastava dos pavimentos de madeira, do macadame, qualquer chão que os seus pés calcassem o enchiam de desconfiança e terror. Toda a relva, por mais crestada, lhe parecia ressumar uma umidade mortal. De sob cada torrão, da sombra de cada pedra, receava o assalto de lacraus, de víboras, de formas rastejantes e viscosas. No silêncio do bosque sentia um lúgubre despovoamento do universo. Não tolerava a familiaridade dos galhos que lhe roçassem a manga ou a face. Saltar uma sebe era para ele um ato degradante, que o retrogradava ao macaco inicial. Todas as flores que não tivesse já encontrado em jardins domesticadas por longos séculos de servidão ornamental, o inquietavam como venenosas.
e considerava numa melancolia funambulesca certos modos e formas do ser inanimado, a pressa, espeta e vã dos regatinhos, a careca dos rochedos, todas as contorções do arvoredo e o seu resmungar solene e tonto. Depois de uma hora, naquele honesto bosque de Montmorency, o meu pobre amigo abafava, apavorado, experimentando já esse lento minguar e sumir de alma que o tornava como um bicho entre bichos. Só desanuviou quando penetramos no Lagedo e no Gás de Paris. E a nossa vitória quase se despedaçou contra um ônibus retumbante, atulhado de cidadãos. Mandou descer pelos boulevards para dissipar na sua grossa sociabilidade aquela materialização em que sentia a cabeça pesada e vaga como a de um boi. E reclamou que eu o acompanhasse ao Teatro das Variedades para sacudir com os estribilhos da Femme à Papa o rumor importuno que lhe ficara dos melros cantando nos choupos altos. Este delicioso Jacinto fizera então 23 anos, e era um soberbo moço em que reaparecera a força dos velhos Jacintos rurais. Só pelo nariz, afilado, como narinas quase transparentes, de uma mobilidade inquieta, como se andasse fariscando perfumes, pertencia às delicadezas do século XIX. O cabelo ainda se conservava ao modo das eras rudes, crespo e quase lanígero, e o bigode, como o de um celta, caía em fios sedosos que ele necessitava aparar e frisar. Todo o seu fato, as espessas gravatas de cetim escuro que uma pérola prendia, as luvas de anta branca, o verniz das botas, vinham de Londres, em caixotes de cedro. E usava sempre ao peito uma flor, não natural, mas composta destramente pela sua ramalheira com pétala de flores dessemelhantes, cravo, azaleia, orquídea ou tulipa, fundidas na mesma haste entre uma leve folhagem de funcho. Em 1880, em fevereiro, numa cinzenta e arrepiada manhã de chuva, recebi uma carta de meu bom tio Afonso Fernandes, em que, depois de lamentações sobre os seus 70 anos, os seus males hemorroidais e a pesada gerência dos seus bens que pedia a homem mais novo com pernas mais rijas, me ordenava que recolhesse a nossa casa de Guiães, no Douro. Encostado ao mármore partido do fogão, onde na véspera a minha Nini deixara um espartilho embrulhado no jornal dos debates, censurei severamente meu tio que assim cortava em botão, antes de desabrochar, a flor do meu saber jurídico. Depois, num pós-escrito, ele acrescentava: "O tempo aqui está lindo, o que se pode chamar de rosas. E tua santa tia muito se recomenda que anda lá pela cozinha, porque vai hoje em 36 anos que casamos. Temos cá o abade e o quintais a jantar, e ela quis fazer uma sopa dourada." Deitando numa acha ao lume, pensei como devia estar boa a sopa dourada da tia Vicência. Há quantos anos não aprovava nem o leitão assado, nem o arroz de forno da nossa casa. Com o tempo assim tão lindo, já as mimosas do nosso pátio vergariam sob os seus grandes cachos amarelos. Um pedaço de céu azul, do azul de Guiães, que outro não há tão lustroso e macio, entrou pelo quarto, alumiou sobre a puída tristeza do tapete relvas, ribeirinhos, malmiqueres e flores de trevo de que meus olhos andavam aguados. E por entre as bambinelas de sarja passou um ar fino e forte e cheiroso de serra e de pinheiral. Assobiando o fado meigo, tirei debaixo da cama a minha velha mala e meti, solicitamente entre calças e peúgas, um tratado de direito civil. Para aprender, enfim, nos vagares da aldeia, estendido sob a faia, as leis que regem os homens. Depois, nessa tarde, anunciei a Jacinto que partia para Guiães. O meu camarada recuou com um surdo gemido de espanto e piedade. "Para Guiães? Ô Zé Fernandes, que horror!" E toda essa semana me lembrou solicitamente confortos de que eu me deveria prover para que pudesse conservar, nos ermos silvestres, tão longe da cidade, um pouco de alma dentro de um pouco de corpo. "Leva uma poltrona, leva a enciclopédia geral, leva caixas de aspargos." Mas para o meu Jacinto, desde que assim me arrancavam da cidade, eu era arbusto desarraigado que não reviverá. A mágoa com que me acompanhou ao comboio conviria excelentemente ao meu funeral. E quando fechou sobre mim a portinhola, gravemente, supremamente,
como se cerra uma grade de sepultura, eu quase solucei, com saudades minhas. Cheguei a Guiães. Ainda restavam flores nas mimosas do nosso pátio. Comi com delícias a sopa dourada da tia Vicência, de tamancos nos pés, assisti à ceifa dos milhos. E assim, de colheitas a lavras, crestando ao sol das eiras, caçando a perdiz nos matos geados, rachando a melancia fresca na poeira dos arraiais, arranchando amagustos, cerandando a candeia, atiçando fogueiras de São João, enfeitando presépios de Natal, por ali me passaram docemente 7 anos, tão atarefados que nunca logrei abrir o Tratado de Direito Civil, e tão singelos que apenas me recordo quando, em vésperas de São Nicolau, o abade caiu da égua à porta do Brás das Cortes. De Jacinto só recebia raramente algumas linhas, escrevinhadas à pressa por entre tumulto da civilização. Depois, num setembro muito quente, ao lidar da vindima, meu bom tio Afonso Fernandes morreu. Tão quietamente, Deus seja louvado por esta graça, como se cala um passarinho ao fim do seu cantado e bem voado dia. Acabei, pela aldeia, a roupa de luto. A minha afilhada Joaninha casou na matança do porco. Andaram obras no nosso telhado. Voltei a Paris. Capítulo 2. Era de novo fevereiro, e um fim de tarde arrepiado e cinzento quando eu desci os Campos Elíseos em demanda do 202. Adiante de mim caminhava, levemente curvado, um homem que, desde as botas rebrilhantes até as abas recurvadas do chapéu de onde fugiam anéis de um cabelo crespo, ressumava a elegância e a familiaridade das coisas finas. Nas mãos, cruzadas atrás das costas, calçadas de anta branca, sustentava uma bengala grossa com castão de cristal. E só quando ele parou ao portão do 202, reconheci o nariz afilado, os fios do bigode corredios e sedosos. Ô Jacinto! Ô Zé Fernandes? O abraço que nos enlaçou foi tão alvoroçado que o meu chapéu rolou na lama. E ambos murmurávamos, comovidos, entrando à grade. Há 7 anos! E todavia nada mudara durante esses 7 anos no jardim do 202. Ainda entre as duas alhas bem airadas se arredondava uma relva, mais lisa e varrida que a lã de um tapete. No meio, o vaso coríntico esperava abril para resplandecer com tulipas e depois junho para transbordar de margaridas. E ao lado das escadas limiares que uma vidraçaria toldava, as duas magras deusas de pedra do tempo de Dom Galião sustentavam as antigas lâmpadas de globos foscos, onde já silvava o gás. Mas dentro, no peristilo, logo me surpreendeu um elevador instalado por Jacinto. Apesar do 202 ter somente 2 andares e ligados por uma escadaria tão doce que nunca ofendera a asma da senhora Dona Angelina, espaçoso, tapetado, ele oferecia para aquela jornada de 7 segundos confortos numerosos, um divã, uma pele de urso, um roteiro das ruas de Paris, prateleiras gradeadas com charutos e livros. Na antecâmara, onde desembarcamos, encontrei a temperatura macia e tépida de uma tarde de maio em Guiães. Um criado, mais atento ao termômetro que um piloto à agulha, regulava destramente a boca dourada do calorífero. E perfumadores entre palmeiras, como num terraço santo de Benares, esparziam um vapor, aromatizando e salutarmente umedecendo aquele ar delicado e superfino. Eu murmurei nas profundidades do meu assombrado ser. Eis a civilização. Jacinto empurrou uma porta, penetramos numa nave cheia de majestade e sombra, onde reconheci a biblioteca por tropeçar numa pilha monstruosa de livros novos.
O meu amigo roçou de leve o dedo na parede, e uma coroa de lumes elétricos, refulgindo entre os lavores do teto, alumiou as estantes monumentais, todas de ébano. Nelas repousavam mais de 30.000 volumes, encadernados em branco, em escarlate, em negro, com retoques de ouro, hirtos na sua pompa e na sua autoridade como doutores num concílio. Não contive a minha admiração. Ô Jacinto, que depósito! Ele murmurou num sorriso descorado. Há que ler, há que ler. Reparei então que o meu amigo emagrecera e que o nariz se lhe afilara mais entre duas rugas muito fundas, como as de um comediante cansado. Os anéis do seu cabelo lanígero rareavam sobre a testa, que perdera a antiga serenidade de mármore bem polido. Não frisava agora o bigode, murcho, caído em fios pensativos. Também notei que corcovava. Ele erguera uma tapeçaria. Entramos no seu gabinete de trabalho, que me inquietou. Sobre a espessura dos tapetes sombrios, os nossos passos perderam logo o som, e como a realidade. O damasco das paredes, os divãs, as madeiras, eram verdes, de um verde profundo de folha de louro. Sedas verdes envolviam as luzes elétricas dispersas em lâmpadas tão baixas que lembravam estrelas caídas por cima das mesas, acabando de arrefecer e morrer. Só uma rebrilhava, nua e clara, no alto de uma estante quadrada, esguia, solitária, como uma torre numa planície, e de que o lume parecia ser o farol melancólico. Um biombo de laca verde, fresco de verde de relva, resguardava a chaminé de mármore verde, verde de mar sombrio, onde esmoreciam as brasas de uma lenha aromática. E entre aqueles verdes reluzia, por sobre peanhas e pedestais, toda uma mecânica suntuosa, aparelhos, lâminas, rodas, tubos, engrenagens, hastes, friezas, rigidezas de metais. Mas Jacinto batia nas almofadas do divã onde se enterrava com um modo cansado que eu não lhe conhecia. Para aqui, Zé Fernandes, para aqui. É necessário reatarmos estas nossas vidas tão apartadas há 7 anos. Em Guiães, 7 anos. E tu, que tens feito, Jacinto? O meu amigo encolheu molemente os ombros. Vivera, cumprira com serenidade todas as funções, as que pertencem à matéria e as que pertencem ao espírito. E acumulaste civilização, Jacinto. Santo Deus! Está tremendo 202. Ele espalhou em torno um olhar onde já não faiscava a antiga vivacidade. Sim, há confortos, mas falta muito. A humanidade ainda está mal apetrechada, Zé Fernandes, e a vida conserva resistências. Subitamente, a um canto, repicou a campainha do telefone. E enquanto meu amigo, curvado sobre a placa, murmurava impaciente: "Está lá? Está lá?" Examinei curiosamente sobre a sua imensa mesa de trabalho uma estranha e miúda legião de instrumentozinhos de níquel, de aço, de cobre, de ferro, com gumes, com argolas, com tenazes, com ganchos, com dentes, expressivos todos de utilidades misteriosas. Tomei um, que tentei manejar, e logo uma ponta malévola me picou um dedo. Nesse instante rompeu de outro canto um tic-tac adoçado, quase ansioso. Jacinto acudiu com a face no telefone. "Vem aí o telégrafo. Ao pé do divã. Uma tira de papel que deve estar a correr." E, com efeito, de uma redoma de vidro posta numa coluna e contendo um aparelho esperto e diligente, escorria para o tapete como uma tênia, a longa tira de papel com caracteres impressos que eu, homem das serras, apanhei maravilhado. A linha, traçada em azul, anunciava ao meu amigo Jacinto que a fragata russa Azov entrara em Marsella com avaria. Já ele abandonara o telefone. Desejei saber, inquieto, se o prejudicava diretamente aquela avaria da Azov. Da Azov? A avaria? A mim? Não. É uma notícia. Depois, consultando um relógio monumental que ao fundo da biblioteca marcava a hora de todas as capitais e o curso de todos os planetas. "Eu preciso escrever uma carta, 6 linhas. Tu esperas, não, Zé Fernandes? Tens aí os jornais de Paris, da noite, e os de Londres, desta manhã. As ilustrações além, naquela pasta de couro com ferragens."
Mas eu preferi inventariar o gabinete, que dava à minha profanidade serrana todos os gostos de uma iniciação. Aos lados da cadeira de Jacinto pendiam gordos tubos acústicos, por onde ele de certo soprava suas ordens através do 202. Dos pés da mesa, cordeões túbidos e moles, coleando sobre o tapete, corriam para os recantos de sombra à maneira de cobras assustadas. Sobre uma banquinha, e refletida no seu verniz como na água de um poço, pousava uma máquina de escrever. E adiante era uma imensa máquina de calcular, com fileiras de buracos de onde espreitavam, esperando, números rígidos e de ferro. Depois, parei em frente da estante que me preocupava, assim solitária, à maneira de uma torre numa planície, com o seu alto farol. Toda uma das suas faces estava repleta de dicionários, a outra de manuais, a outra de atlas, a última de guias, e entre eles, abrindo um folho, encontrei o guia das ruas de Samarcanda. Que maciça torre de informação! Sobre prateleiras admirei aparelhos que não compreendia. Um composto de lâminas de gelatina, onde desmaiavam meio chupadas as linhas de uma carta, talvez amorosa. Outro que erguia sobre um pobre livro brochado como para decepar um cutelo funesto. Outro avançando a boca de uma tuba toda aberta para as vozes do invisível. Cingidos aos umbrais, liados às cimalhas, luziam arames que fugiam através do teto, para o espaço. Todos mergulhavam em forças universais. Todos transmitiam forças universais. A natureza convergia, disciplinada ao serviço do meu amigo e entrara na sua domesticidade. Jacinto atirou uma exclamação impaciente. Ah, estas penas elétricas! Que seca! Amarrotara com cólera a carta começada. Eu escapei, respirando, para a biblioteca. Que majestoso armazém dos produtos do raciocínio e da imaginação. Ali jaziam mais de 30.000 volumes, e todos, de certo, essenciais a uma cultura humana. Logo à entrada, notei, em ouro numa lombada verde, o nome de Adam Smith. Era, pois, a região dos economistas. Avancei e percorri, espantado, 8 metros de economia política. Depois, avistei os filósofos e os seus comentadores, que revestiam toda uma parede, desde as escolas pré-socráticas até as escolas neopessimistas. Naquelas pranchas se acastelavam mais de 2.000 sistemas, e que todos se contradiziam. Pelas encadernações, logo se deduziam as doutrinas. Hobbes, embaixo, era pesado de couro negro. Platão, em cima, resplandecia numa pelica pura e alva. Para adiante, começavam as histórias universais. Mas aí uma imensa pilha de livros brochados, cheirando a tinta nova e a documentos novos, subia contra a estante. Como fresca terra de aluvião tapando uma riba secular. Contornei essa colina, mergulhei na seção das ciências naturais, peregrinando num assombro crescente da ortografia para a paleontologia e da morfologia para a cristalografia. Essa estante rematava junto de uma janela rasgada sobre os Campos Elíseos. Apartei as cortinas de veludo e por trás descobri outra portentosa rima de volumes, todos de história religiosa, de exegese religiosa, que trepavam montonhosamente até os últimos vidros, vedando, nas manhãs mais cândidas, o ar e a luz do Senhor. Mas depois rebrilhava, em marroquins claros, a estante amável dos poetas. Como um repouso para o espírito, esfalfado de todo aquele saber positivo, Jacinto aconchegara aí um recanto, com um divã e uma mesa de limoeiro mais lustrosa que um fino esmalte, coberta de charutos, de cigarros do Oriente, de tabaqueiras do século XVIII. Sobre um cofre de madeira, lisa, pousava ainda, esquecido, um prato de damascos secos do Japão. Cedi à sedução das almofadas. Trinquei um damasco, abri um volume e senti, estranhamente, ao lado, um zumbido como de um inseto de asas harmoniosas. Sorri à ideia que fossem abelhas, compondo o seu mel naquele maciço de versos em flor. Depois percebi que o sussurro remoto e dormente vinha do cofre de mogno, de parecer tão discreto.
arredei uma Gazeta de França e descortinei um cordão que emergia de um orifício escavado no cofre e rematava num funil de marfim. Com curiosidade, encostei o funil a esta minha confiada orelha, afeita à singeleza dos rumores da serra. E logo uma voz, muito mansa, mas muito decidida, aproveitando a minha curiosidade para me invadir e se apoderar do meu entendimento, sussurrou, capciosamente. E assim, pela disposição dos cubos diabólicos, eu chego a verificar os espaços hipermágicos. Pulei, com um berro. Ô Jacinto, há aqui um homem! E está aqui um homem a falar dentro de uma caixa! O meu camarada, habituado aos prodígios, não se alvoroçou. É o conferensofone, exatamente como o teatrofone, somente aplicado às escolas e às conferências. Muito cômodo. Que diz o homem, Zé Fernandes? Eu considerava o cofre ainda esgazeado. Eu sei, cubos diabólicos, espaços mágicos, toda sorte de horrores. Senti dentro o sorriso superior de Jacinto. Ah, é o Coronel Dorcas. Lições de metafísica positiva sobre a quarta dimensão. Conjecturas. Uma maçada. Ouve lá. Tu hoje jantas comigo e com os amigos, Zé Fernandes? Não, Jacinto. Estou ainda enfardelado pelo alfaiate da serra. E voltei ao gabinete mostrar ao meu camarada o jaquetão de flanela grossa, a gravata de pintinhas escarlates com que ao domingo em Guiães visitava o senhor. Mas Jacinto afirmou que esta simplicidade montesina interessaria aos seus convidados, que eram 2 artistas. Quem? O autor do Coração Triplo, um psicólogo feminista de agudeza transcendente, mestre muito experimentado e muito consultado em ciências sentimentais, e Vorkhan, um pintor mítico que interpretara etereamente, havia um ano, a simbolia rapsódica do cerco de Troia, numa vasta composição, Helena Devastadora. Eu coçava a barba. Não, Jacinto, não. Eu venho de Guiães, das serras. Preciso entrar em toda esta civilização lentamente, com cautela, senão eu rebento. Logo na mesma tarde, a eletricidade e o conferensofone e os espaços hipermágicos e o feminista, o etéreo e a simbolia devastadora. É excessivo. Volto amanhã. Jacinto dobrava vagarosamente a sua carta, onde metera sem rebuço, como convinha à nossa fraternidade, 2 violetas brancas tiradas do ramo que lhe floria o peito. Amanhã, Zé Fernandes, tu vens antes de almoço, com as tuas malas dentro de um fiacre para te instalares no 202, no teu quarto. No hotel são embaraços, privações. Aqui tens o telefone, o teatrofone, livros. Aceitei logo com simplicidade. E Jacinto, embocando um tubo acústico, murmurou: Grilo! Da parede, recoberta de damasco que subitamente e sem rumor se fendeu, surgiu o seu velho escudeiro, aquele moleque que viera com Dom Galeão, que eu me alegrei de encontrar tão rijo, mais negro, reluzente e venerável na sua tesa gravata, no seu colete branco de botões de ouro. Ele também estimou ver de novo o Sr. Fernandes. E quando soube que eu ocuparia o quarto do avô Jacinto, teve um claro sorriso de preto, em que envolveu o senhor no contentamento de o sentir, enfim, reprovido de uma família. Grilo, dizia Jacinto, esta carta a Madame de Oriol. Escuta, telefona para a casa dos Treves que os espiritistas só estão livres no domingo. Escuta, eu tomo uma ducha de jantar, tépida, às 17. Fricção com malva rosa. E caindo pesadamente para cima do divã, com um bocejo arrastado e vago. Pois é verdade, meu Zé Fernandes. Aqui estamos, como há 7 anos, neste velho Paris. Mas eu não me arredava da mesa no desejo de contemplar a minha iniciação. Ô Jacinto, para que servem todos estes instrumentozinhos? Houve já aí um desavergonhado que me picou. Parecem perversos. São úteis. Jacinto esboçou com languidez um gesto que o sublimava. Providenciais, meu filho, absolutamente providenciais pela simplificação que dão ao trabalho. Assim. E apontou.
Este arrancava as penas velhas, o outro numerava rapidamente as páginas de um manuscrito. Aquele outro, além, raspava emendas. E ainda os havia para colar estampilhas, imprimir datas, derreter lacres, cintar documentos. Mas, com efeito, acrescentou, é uma seca. Com as molas, com os bicos, às vezes magoam, ferem. Já me sucedeu inutilizar cartas por as ter sujado com dedadas de sangue. É uma amassada. Então, como meu amigo espreitara novamente o relógio monumental, não lhe quis retardar a consolação da ducha e da malva rosa. Bem, Jacinto, já te revi, já me contentei. Agora, até amanhã, com as malas. Que diabos, Zé Fernandes? Espera um momento. Vamos pela sala de jantar. Talvez te tentes. E através da biblioteca penetramos na sala de jantar, que me encantou pelo seu luxo sereno e fresco. Uma madeira branca, lacada, mais lustrosa e macia que cetim, revestia as paredes, encaixilhando medalhões de damasco cor de morango muito maduro e esmagado. Os aparadores, discretamente com a mesma laca nevada, e damascos amorangados estofavam também as cadeiras, brancas, muito amplas, feitas para a lentidão de gulas delicadas, de gulas intelectuais. Viva o meu príncipe! Sim, senhor, eis aqui um comedouro muito compreensível e muito repousante, Jacinto. Então, janta, homem. Mas eu já me começava a inquietar, reparando que a cada talher correspondiam 6 garfos, e todos de feitios astuciosos. E mais me impressionei quando Jacinto me desvendou que era um para as outras. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.